Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. 3 letrinhas e nada mais. E nelas cabe o infinito. Palavra tão pequena, és do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Para louvar a nossa mãe, todo o bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E em homenagem a todas as mamães do Brasil, nós estamos aqui, na casa da nossa Mãe Aparecida, para conhecermos juntos histórias de superação, histórias de vida de mulheres incríveis que merecem ser homenageadas. Agora, a gente conhece a história de uma mãe que enfrentou uma sequência de tragédias que poderiam ter abalado qualquer pessoa. Mas, em meio à dor, Renata encontrou forças para ressignificar suas perdas e reacendeu sua chama pela vida. E nós estamos aqui com a nossa primeira convidada, Renata. Obrigada, minha querida. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Feliz Dia das Mães. Obrigada. De antemão, você que é uma grande mãe. Mãe, gente, dos trigêmeos Pietro, Mateu, Henrico e da eterna Vitória. A Renata, gente, tem, como eu falei para vocês na abertura, uma história de vida muito peculiar, muito cheia de desafios, que poderia ter abalado muito qualquer pessoa, mas ela ressignificou, deu a volta por cima. E como é bom quando a gente traz esse tipo de história, porque a gente está falando de superação, a gente está falando de tantas vitórias, que inclusive é o nome de um dos seus filhos, da sua filha, né? Exatamente. Renata, eu sei que para você deve ser difícil tocar nesses assuntos todos, né, que fizeram parte da sua jornada, sim, mas você pode contar um pouquinho pra gente? Claro. Primeiro, você é natural de onde? Eu sou natural de Maringá, no Paraná. E hoje você mora no estado de São Paulo? Hoje eu moro no interior de São Paulo, Americana. E como as coisas foram acontecendo na sua vida? Primeiro, você hoje é terapeuta, mas você não era. Não era. A minha primeira profissão foi administração, aí me especializei na área hospitalar, meu pai era médico. E aí eu sempre tive essa predisposição de trabalhar dentro de hospital e nessa área da saúde, mas na parte administrativa. E me desenvolvi, só que depois que eu sofri o acidente, tive esse primeiro contato com a morte, realmente, foi muito difícil retornar na profissão. Você tinha quantos anos? Eu tinha 30 anos na época. E foi o teu primeiro acidente de carro? Foi um acidente de carro? Quem estava dirigindo? Foi um acidente de carro. O meu pai estava dirigindo, minha mãe no banco do lado. E atrás estávamos eu, a minha filha Vitória e o meu sobrinho, com 9 anos na época, Igor. E nesse momento, como foi assim? Vocês estavam onde? Estavam indo para onde? Voltando? A gente estava em Maringá indo. Meu pai tinha um sítio perto de Guaíra, mas já no Paraguai. E todo mês a gente juntava, né, a família lá, as crianças, para comemorar mesmo, um lugar de natureza, ao ar livre. E as crianças gostavam muito de passear lá. E aí, dessa vez, a gente não foi diferente, né? Eu peguei as crianças, a minha irmã não podia ir, e aí nós fomos para lá, para o sítio. E na ida mesmo, foi logo depois de Maringá, 40 minutos mais ou menos, que um caminhão atravessou a pista contrária que a gente estava, né? Era pista simples, uma vicinal ali, e aí ele saiu de trás de uma carreta, bitrem, e bateu de frente com a gente. E a gente não tinha para onde correr, né? Então foi muito repentino, porque perde a visibilidade, né? Era uma subida. Claro. E aí ele saiu de trás dessa carreta bitrem e bateu de frente com a gente. E nesse acidente você perdeu? O meu pai, a minha mãezinha e a minha filha Vitória. Eu e o meu sobrinho fomos os únicos sobreviventes.
Essas perdas aconteceram no momento ali do acidente ou vocês todos foram para o hospital? Não. Você viu a tua filha ali, como foi? Eu compartilhei esse momento, né, da separação. Infelizmente não deu tempo, ela faleceu no local do acidente. Os meus pais morreram na hora, foi morte instantânea. E ficaram presos nas ferragens, tudo, porque foi muito agressivo, né? O caminhão arrastou o carro e a gente ficou ali preso. Só que ela ainda ficou viva. Só que aí, como não teve a prestação de socorro, né? O motorista que dirigia o caminhão, ele se evadiu do local. Meu Deus. E aí o meu sobrinho quebrou o fêmur, então na hora eu vi que a perna dele estava bem, né, comprometida, e aí eu deixei ele ali e fiquei acho que é um instinto da mãe, né, na hora, essa questão muito peculiar das mães, né, de salvar a minha filha. Eu sentia também que ela estava indo embora, que ela estava muito grave, apesar de fisicamente, não. Ela só, assim, sangrava um pouco o nariz só, que quebrou, mas eu estava até mais machucada fisicamente do que ela, com escoriações e tal. Mas ela rompeu a coluna, né, fez aquele efeito chicote. E aí eu percebi, ela pedia muito também, né? Eu acho que a pessoa também tem aquela percepção, né? Da despedida. E ela falava, mamãe me ajuda, mamãe me ajuda. E aí eu estava presa ali nas ferragens junto com ela. E aí teve uma pessoa que vinha na estrada atrás e me ajudou pelo vidro, né? Tirar ela e me tirar do carro. E aí nós ficamos ali, aí foi quando ele chamou a ambulância e tal, mas demorou muito. Só nesse processo, entre o trauma da batida e a gente sair do carro, demorou um pouco. E até ele parar e nos socorrer. E aí eu fiquei até chegar a ambulância ali, um local também difícil. E nesses 40 minutos, que aproximadamente é o que, né, a gente calcula, com a polícia rodoviária, ela chegou a falecer no meu colo, no meu braço. Ai, não deu tempo triste, meu Deus do céu. de chegar. A hora que os médicos chegaram na ambulância, no SEAT, ela tinha acabado de falecer. É até difícil perguntar como é que você lidou com isso, porque lidar com a morte, ninguém está preparado, por mais religiosos, por mais fé que a gente tenha. Sim. Ninguém está preparado para perder um filho, né? Exatamente. E para lidar com a morte. E você, naquele momento, perdeu as tuas raízes, seus pais. É a base, né? E a tua familiar. Continuidade, né? A tua única filha. A minha única filha, exatamente. Como é que foi o teu processo de superação disso tudo? Foi bem difícil. Eu convalesci também, né? E eu e o meu esposo, na época, o que a gente conversava muito era de ter outros filhos, né? Era onde a gente encontrava essa luz, né? E um luto muito complicado, né? Muito difícil e traumático também, porque, né, aquela sensação que eu fiquei do trauma da batida, né? De ter ficado sem socorro com ela, esperando aquele tempo inteiro, que no meu coração foi uma eternidade, e a ânsia, né, de chegar alguém e salvá-la, né, levar para o hospital, os médicos. Então foi muito difícil, por muitos anos eu fiquei nesse luto. E mesmo com a chegada, né, da maternidade, assim, uma coisa não exclui a outra, né? Claro. Então a gente fica com esses muitos sentimentos de impotência, de culpa, de ter sido diferente, que faz parte da experiência do luto também, uma separação tão dolorida e tão traumática para nós mãezinhas, né? Depois de quanto tempo veio a tua nova maternidade, dos teus trigêmeos? 1 ano e 2 meses depois eu estava... Você era casada há quanto tempo com teu marido? 17 anos. Ah, é bastante. É, bastante. E em 17 anos você teve essa filha de 6. Isso. E depois... Foi a nossa, né, era a nossa única Sim. filha, a gente não estava
pensando na época, estava em processo até de mudança de cidade e tal. E aí, só depois com o falecimento dela que a gente retomou, né? E ele pensava, Renato, você foi tão mãe, né? E né? Mas aí a gente não perde o papel da mãe, né? Mas a falta, né, de estar ali com ela, que surgiu essa ideia de buscar ter novos filhos. E aí teve essa bênção, né? Me ajudou demais a continuar, né? Mas tem o outro lado, né? Do luto, que eu, né, por algum tempo ficou um pouco esquecido, vou dizer assim, né? De viver a dor da perda dela, né? Teve aquele luto agudo logo depois, mas aí eu já logo estava grávida, então vida e a morte estavam muito presentes ali, né? Naquela único papel de mãe, né? E aí, quando eu tive os meninos, assim, foi trigêmeos, né? Então, ser mãe, assim, nessa intensidade de 3 ao mesmo tempo foi incrível. Acho que isso aconteceu, foge do nosso controle, né? Mas foi muito maravilhoso também para eu encontrar esse novo sentido para a vida, né? Continuar. E os 3 filhos nasceram bem? Você teve alguma questão com eles? Tive. Mais uma vez também pairou essa iminência da morte e um luto também, né? Antecipatório, que foi o meu filho ficou 3 meses na UTI. Logo que nasceu? Logo que nasceu, Ele foi o que nasceu com mais baixo peso, né, em relação aos outros 2 irmãos. E aí, como a prematuridade tem suas, né, limitações, sim, ele pegou uma bactéria na UTI. Meu Deus. E aí ele também ficou nessa linha, né? Então, assim, muito pouco tempo depois também, eu já estava de novo entrando em contato com as questões de vida e morte, né? Porque 2 em casa, né? E ele lá. E ele na UTI por tanto tempo, e muita cirurgia, muitas questões muito graves, né? Eu falo que ele foi um milagre, porque todos os médicos falavam, depois que ele se saiu disso tudo, de como é incompatível o quadro dele com o que ele ficou, né? Ele ficou sem sequelas, ele ficou saudável. Bom, graças a Deus. E não era compatível com tudo que ele passou. Graças a Deus, hoje E como foi bem. depois disso, Renata? O que mais aconteceu? Como foi a tua trajetória depois disso? Aí depois desse tempo, com o Henrico, né, todas essas dificuldades, eu vivi ano a ano, em virtude até dessas questões da bactéria muito grave, ele teve intercorrências, né, fruto de tudo isso que ele passou na UTI. Então teve cirurgias no estômago, no intestino, ele tirou um pulmão, então assim, né, acontecimentos Sim. traumáticos e graves, Sim. né? E aí quando ele completou 5 aninhos, foi a época que ele ficou bem, o médico falou, Renata, agora eu creio que, né, zerou esse passado, né? É uma idade que dá para a gente considerar que essas sequências, né, de questões que aconteceram pós-prematuridade acabaram. Só que aí o meu marido sofreu um acidente. De carro? De carro, de caminhão. Na verdade, ele estava num caminhão dando um treinamento. Ele estava sozinho? Não, ele estava com um cliente. Dando um treinamento? Dando um treinamento, era o trabalho dele, né? Ele participava de uma equipe também de Masters Drivers, né? Que dá essa assistência aos clientes na questão de direção mesmo. E infelizmente também eles estavam numa descida e ele estava no banco ao lado e o caminhão estava carregado, porque até é uma Sim. questão que é necessária para o treinamento, e era um bitrem, e aí a carga se movimentou e tombou, e aí eles
também. Como é que você recebeu essa notícia? Eu acho que ali foi o momento de tudo, assim, tirando o trauma do acidente, da Vitória, né? Embora no meu colo foi o que aí eu não dei conta mesmo, assim. Ali voltou tudo, até resgatei, né, esses lutos que estavam adormecidos ali, né, entorpecidos. Eu não mexia muito naquela questão, até, né, pela vinda dos trigêmeos. Foi quando eu daí tive um boom mesmo, ali foi muito difícil, aí eu não enxergava nada, assim. Foi nesse momento que você buscou a terapia ou virou uma terapeuta? Foi para se curar? Foi, exatamente, foi nesse momento. Posterior, eu creio que alguns 6 meses depois, a minha família, as minhas irmãs, né, tava todo mundo muito enlutado e muito difícil de continuar, né? E aí foi quando a minha irmã, a mais velha, a primogênita, falou: vamos buscar no conhecimento, entender um pouco do comportamento humano, o que a gente está passando, porque na verdade eu creio que a gente nem conseguiu elaborar os nossos lutos que aconteceu há 6 anos atrás, né? Que era dos meus pais e da minha filha. E aí foi quando a gente foi buscar, eu e ela, a gente foi estudar mesmo. E aí eu busquei uma pós-graduação, busquei outra e me encontrei ali, porque naquele processo de estudo e também treinando, né, presencialmente essa vivência da experiência do luto, foi quando eu consegui caminhar em prol da vida mesmo, né, entender tudo e poder ajudar os meus filhos também, que estavam com 5 aninhos enlutados, né, com o papai. Isso tem quanto tempo? Teus filhos estão com quantos anos hoje? Hoje 12 anos, entraram agora na adolescência, janeiro desse ano. Então eu estava completamente perdida como mãe, não conseguia, né, retomar e consequentemente eles estão pequenos, né, mas eram crianças enlutadas. E a mãe perdida, então a gente realmente bagunçou tudo. Eu falo que o luto é bagunça. Claro. É um momento que você perde e fica muito vulnerável e frágil, né, a vida. E ali foi o início de tudo. E aí eu fui retomar, voltei como se eu tivesse voltado esses anos todos lá no acidente, até a questão traumática que não estava resolvida dentro de mim. E aí eu comecei nesse processo. Não esperava, né, voltar e me tornar o que eu me tornei hoje. Foi, para mim, a autocura mesmo e ajudar os meus filhos, né? Voltar até a ser mãe, porque eu estava completamente comprometida, psicoemocionalmente falando, fisicamente adoecida também. Você é uma pessoa, apesar de ter se curado e ressignificado, enfim, você tem medo da morte hoje? Você pensa sobre isso? Você é aquela mãe muito protetora com os teus filhos? Como é o teu dia a dia em relação a isso? Não. Tem medo de andar de carro, não sei, voltou a dirigir? Tudo. Ressignifiquei tudo. Esse seria o elaborar realmente o luto, né? Que é o que eu ensino hoje, né? E ajudo, né? Compartilho com as pessoas enlutadas esse novo caminho. Sem dor, sem sofrimento. A tristeza, por algum tempo, ela é necessária, né? Até de ser vivida, né? Por quê? Porque tem a dor dessa separação, né? Mas o vínculo com aquele que se foi, com aquele amor, né, não se perde, só fica ofuscado pela dor e pela tristeza da separação de corpos, né? Mas é muito difícil nós, né, dentro da nossa cultura, dentro de tudo, a gente conseguir ter essa concordância com a vida, né? Sim. Perante a morte. Mas aí foi onde eu aprendi que não tenho medo da morte. E hoje eu levo a morte num outro sentido também, sem medo. Por quê? Porque ela me ensina e me ensinou como
estar aqui viva até quando me for permitido, porque não controlamos isso, né? Sim. A morte, a gente escapa dela, é inescapável, né? E como eu posso estar como amiga no sentido de ela me mostra o quanto cada dia eu posso ser melhor, evoluir espiritualmente também falando, e não ficar apegada em coisas que não, né, nos tiram dessa percepção. Então hoje é assim que eu levo a morte. E é assim que você leva a vida, né? E é assim que é o mais importante. Exatamente. O que é ser mãe para você, Renata? Ai, ser mãe é algo divino, né? É de Deus, não tem como não falar isso, porque realmente a morte ela nos traz esse conceito também da vida, né? Do espiritual. E ser mãe é muito intuitiva, muito espiritual, né? A gente tem esse instinto materno e essa troca com os filhos, tanto na vida, nos ensina muito no papel de mãe, né? A gente direciona eles, mas eles nos ensinam muitas coisas também, né? Até como viver melhor, dar valores em outras coisas, outras questões, né? Sim, entendo. E ser mãe para mim é isso, essa troca maravilhosa de aprendizado e de ensinamento que a gente pode dar aos filhos. Renata, obrigada pelo seu depoimento. Querida, muito. Obrigada por ter revisitado o teu passado com a gente, as tuas dores e os teus desafios. Eu imagino hoje que... Hoje estão transformados, então sim. É para isso. Olha, a gente tem, em nome da nossa produção, da TV Aparecida, do nosso programa, um presente para você. Que maravilhoso! Que Nossa Senhora sempre proteja teus filhos, tua família. Amém. Cuide do seu coração, Obrigada, do seu espírito, da sua lindo. alma. Que você tenha sempre muita proteção. Agradeço Parabéns muito. pela ressignificação que você teve de vida. E hoje ser exemplo e inspiração para tantas pessoas. Feliz Dia das Mães. Obrigada. E que você seja muito Feliz protegida. Dia das Mães. Amém. Nós, né? E nós, é isso mesmo. Nós. E agora eu quero fazer um convite para você e para sua Claro. família, para que vocês possam passar ali por Nossa Senhora e pedir uma bênção especial, porque sempre, a gente importante. sempre é atendido. Sim, com certeza. Obrigada, Eu Renata. que agradeço, Feliz Dia das Mães. querida. Obrigada. Para você também. Obrigada. Hoje o nosso programa está para lá de especial, conhecendo histórias de mães e mulheres incríveis que têm muito para partilhar com a gente, que sabem o valor do amor, desse bálsamo de cura tão importante. E aqui a gente fica bem pertinho da nossa Mãe Aparecida. Nós estamos na Capela dos Apóstolos, que fica dentro do santuário, e é aqui onde eu recebo minha próxima convidada. Uma mãe nunca sabe os porquês de Deus. Ela, por vezes, se questionou e, diante de momentos desafiadores, entendeu que todos eles a faziam se aproximar mais ainda de Deus. Ela gestou no silêncio e na oração. E quando seu filho nasceu e seus olhares se cruzaram, ela só conseguiu dizer uma coisa: meu filho, para mim, você é perfeito. E ela está aqui com a gente para contar mais uma história linda de vida, de superação. Priscila Ignácio, seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Muito obrigada. A Priscila, gente, é mãe da Olívia e do Pedro. E Priscila, eu quero já começar perguntando para você, o que a maternidade transformou na sua vida? O que é ser mãe para você? Nossa, a maternidade transformou tudo na minha vida, tudo. Até a minha maneira de trabalhar. Porque antes eu trabalhava presencial e depois eu optei por trabalhar em casa para ficar perto dos meus filhos. Eu sou outra mulher, depois que eu tive a Olívia e depois que eu tive o Pedro também. Me transformei 2 vezes. A maternidade, hoje em dia, assim, meus filhos são tudo para mim. São tudo, eu faço tudo por eles. Você tinha quantos anos quando você engravidou do seu primeiro filho? Da minha primeira filha eu tinha 31. 31 anos. É. E hoje ela tem? Ela tem 4 anos. 4 aninhos. 4 aninhos. Uhum. E a sua segunda gestação? 35 anos.
Que é o Pedro. É o Pedro. Que ele tem hoje? 6 meses. Ele é pititico, pequenininho. gente, é pititico. Que delícia, é tão gostoso ter um bebê em casa, Muito né? bom. Priscila, conta pra gente a tua história de superação, porque eu sei que você teve, né, uma gravidez complexa. Conta pra gente de toda essa emoção que você viveu. Na gravidez do Pedro, né, a gente já tinha a Olivia e nós somos abertos à vida. Então a gente quis ter mais filhos e aí começamos a tentar engravidar do Pedro. Teve uma demora bem grande ali. Depois de 1 ano, a gente resolveu fazer exames, né, para ver o que estava acontecendo. E aí eu fui diagnosticada com endometriose profunda, né? E aí comecei a tratar. Daí, depois de uns meses, o meu marido também fez exames porque o tratamento não estava sendo efetivo. E a gente descobriu ali que naturalmente a gente tinha aproximadamente 1% de chance de engravidar de novo. Então a gente foi diagnosticado com uma infertilidade, né? Secundária até que eles chamam, né? Porque a gente já tinha uma filha, então a gente teve uma E para engravidar da tua primeira filha foi tranquilo? Eu demorei também, demorei 9 meses para engravidar dela. Também foi um tempo de espera diferente, assim. Mas do Pedro foi 1 ano e meio. E aí, quando realmente eu consegui engravidar, até a minha médica me falou, isso é um milagre, né? Porque eu tinha 1% de chance ali. Foi me oferecido fazer a FIV, né? Que eu tinha mais ou menos 30%, mas por a gente ser católico, por obediência a Deus, a gente decidiu, vamos continuar assim. Se for da vontade de Deus, a gente vai ter mais um, senão, né, Deus sabe. E conseguimos engravidar. E aí, ali no primeiro exame que eu fui fazer do Pedro, o morfológico, que é aquele importantão, né, que faz tudo, né, vê o bebê inteiro. Eles diagnosticaram, assim, viram que tinha uma alteração na translucência nucal dele, né, então bem aqui na nuca. Não era um diagnóstico, porque eles não podiam falar, né, que seria 100%, mas o médico falou para mim no final do exame assim, olha, o seu filho provavelmente é um bebê sindrômico. Então, ou ele tem síndrome de Patau, ou de Edwards, ou síndrome de Down. Essas 2 primeiras são incompatíveis com a vida. Então, é melhor você ligar para sua médica. E eu saí de lá apavorada, né? Sem o chão, assim, sobre os meus pés. E daí eu liguei para ela, ele já havia falado com ela. E aí começou a nossa luta para saber, né, como que vinha o Pedro, como que seria, né, estaria a saúde do Pedro. A partir desse momento, logo no dia seguinte, eu já fui buscar oração individual, então, né, eu busquei ali a Deus o tempo todo, a gente rezou muito a gestação inteira, eu pedia muito para Deus que Ele me livrasse o meu filho, né, de qualquer síndrome, de qualquer problema de saúde, principalmente, que ele viesse bem. E então, foi me oferecido um exame para eu saber que ele tinha, qual síndrome ele tinha realmente, que era a miniocentese, só que ele tem um risco de aborto. Então a gente decidiu por não fazer. Não vamos fazer porque a gente corre o risco de perder o Pedro. Então não vamos correr o risco. E daí a gente optou mesmo por fazer um mapeamento genético, que era uma possibilidade, né? E aí nessa possibilidade foi descartada as outras síndromes que eu mais tinha medo, né? E foi assim dado um alto risco para a síndrome de Down, mas também não era um diagnóstico, a gente não sabia. A gente ia saber só no momento do nascimento do Pedro. Então nós aguardamos, esperamos a gravidez inteira, entreguei muito para Nossa Senhora Aparecida, muito o tempo todo. E aí, no dia do nascimento do Pedro, a gente descobriu que ele tinha as características. Mas ainda assim, não era o diagnóstico ainda, a gente teve que esperar mais 40 dias. Vocês descobriram fisicamente, pelos primeiros examezinhos que já Isso, fazem olhava o olhinho puxado, as características físicas mesmo, né? E aí, dali eu questionei muito Deus, porque aquele é o luto, né, da mãe, do filho perfeito, do filho real, né? Mas eu perguntava para Deus por quê, sendo que eu rezei muito a gestação inteira e pedi para Deus e eu não sabia o porquê, né? E aí eu fui na minha consulta pós-parto e a minha médica, sem saber de toda a história, ela me falou uma coisa que para mim foi a revelação de Deus para mim, né? Ela falou assim, Priscila, o seu filho, ele tem síndrome de Down e ele nasceu assim, ele não nasceu de parto normal, né? Mas se ele tivesse nascido, que era o que eu queria, eu fiquei 17 horas em trabalho de parto. Porque você queria normal? Queria o normal. E por que não deu certo? O médico na hora falou, não encaixou? Não... Eu fui a 10 centímetros e pari só a bolsa do bebê. O bebê não saiu. Foi uma coisa assim que eles não sabem explicar o porquê até hoje.
sabe? Olha. E mesmo com 10 centímetros de dilatação, eu fiquei ali mais 2 horas tentando, e aí deu tempo limite, né? E aí a minha médica falou, olha, provavelmente é uma desproporção cefalopélvica, né? Então a gente vai para cesárea. Só que no momento que ela me levou para cesárea ali, e eu vi que tinha alguma coisa diferente, né? Que eles ficavam me perguntando toda hora, você tá bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu, tudo bem. E o Pedro já tinha nascido, estava ali comigo. A minha cirurgia durou 1h40, que seria para ser 40 minutos, né? Eu entrei em hemorragia e eu quase faleci. Porque naquele ato a gente descobriu que a minha primeira cirurgia havia sido feita de forma errada. Tua primeira cesárea? A minha primeira cesárea. Então a minha bexiga estava costurada no meu útero, que estava junto com o músculo junto. Então, se ele tivesse nascido de parto normal, muito provavelmente seria uma emergência, né? Porque puxaria ali tudo. Meu Deus. É. E aí ela me disse nessa consulta de pós-parto que o meu filho não nasceu de parto normal, não foi por causa da proporção, mas foi por causa da síndrome de Down. Porque o pescocinho dele, ele não tinha força de encaixar a cabeça na hora de nascer. E ali, para mim, foi uma misericórdia de Deus. Porque Deus foi muito misericordioso, poupando a minha vida, né? E trazendo meu filho para mim. E o Pedro é uma criança saudável. O Pedro não tem nada. O Pedro não tem cardiopatia. O Pedro não tem absolutamente nada que poderia vir, né? Junto com a síndrome. Ele tem só a síndrome. E assim, hoje eu olho para ele, ele é a nossa alegria. É a alegria da minha vida, da minha casa, da Olívia, do Kael. Ele veio para somar na nossa vida de uma maneira que eu jamais imaginava que seria possível, sabe? E eu amo ele do jeito que ele, com tudo. Porque para você ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Uma mãe nunca sabe os porquês de Deus, né? Como eu falei para vocês. Mas tudo tem, né? Tudo e tem. Depois a gente começa a descobrir e cada criança, cada filho que você coloca no mundo é perfeito para você, para sua família, principalmente para a mãe. Sim. Né? Eles são perfeitos porque eles são o nosso complemento, eles trazem o que a gente não tem, o que a gente precisa aprender. Exatamente. São tantos ensinamentos e aprendizado. O que o Pedro mais te ensina no dia a dia? O Pedro me ensina a superar os limites todos os dias. Todos os dias. Quando eu estava grávida dele, uma das frases que eu ouvi enquanto eu estava em oração foi que assim, o seu filho vai surpreender os médicos. Essa frase ficava muito assim para mim. E eu achava que seria no momento do nascimento dele, durante a gestação. Eu falava, ele vai nascer, ele tem uma alta probabilidade para síndrome de Down e ele vai nascer sem síndrome de Down. E ele vai surpreender os médicos. Mas não era isso. Ele está surpreendendo. O Pedro é um bebê que mama no peito e geralmente eles têm uma hipotonia global que não consegue, né, a mamada, e ele consegue. O Pedro se supera. O Pedro está com todos os marcos em dia do desenvolvimento dele, fazendo fisioterapia dele, eu levo ele para físio, eu levo ele para fono, eu vejo ele se superando. Ele é um bebê de 6 meses, mas ele me ensina muito, muito. Porque as pessoas falam, olha, isso daqui é o limite, ele não vai conseguir essa parte, vai ter que ter mais ajuda. E o Pedro vai e consegue fazer, sabe? Então eu falo para ele já a partir de agora, filho, você é capaz de tudo, né? E a mamãe tá aqui com você sempre. Você sabe que quando a Vitória nasceu e ela era pequenininha, eu cantava uma musiquinha para ela que dizia assim, você é especial, você pode tudo o que você quiser. E como é importante a gente já ir colocando isso dentro deles, né? Sim. Que não tem limite para eles, ninguém pode dar, ninguém tem o poder que não seja Deus para dar um limite para eles. Com certeza. E que lindo ver você nessa batalha, e o que eu quero encerrar a nossa entrevista agora te perguntando é o que você mais deseja para os teus 2 filhos como mãe? Eu mais desejo que eles sejam respeitados, né? Que eles sejam felizes, principalmente, que eles tenham fé em Deus, que eles, né, tenham sempre a fé em Deus. Eu acho que isso é o principal que eu desejo. Eu desejo o céu para os meus filhos, né? É o que eu mais desejo para eles. Priscila, receba esse presente. Feliz Dia das Mães. Que Nossa Senhora possa abençoar os teus filhos, Obrigada. A tua família. Parabéns pela tua garra, por acreditar quando ninguém acreditou.
por nunca colocar limites, como tanta gente coloca, né? Sim. E eu sempre digo isso, que ter fé é não duvidar. Exatamente. E que você receba muitas bênçãos sempre na sua vida, na sua família, que seja tudo perfeito para vocês, como tem sido. Amém. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Feliz Dia das Mães. Para você também. Deus abençoe. Amém. Quanta emoção, gente! Aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida, o De Papo com Amanda faz uma pequena homenagem para todas as mamães que nos acompanham. E ainda tem mais. Depois do intervalo, tem mais histórias de amor para compartilhar com vocês. Fica aí. Estamos de volta diretamente aqui da Capela dos Apóstolos, que fica dentro do santuário, num programa lindo, com histórias de vida de muita emoção. Que bom que nós, mulheres, vamos sair com certeza melhor do que entramos nesse programa. Eu quero aproveitar para mandar um beijo especial para você que é mãe, para você que conhece as suas lutas diárias, para você que sabe o valor dessa ligação que você tem com o teu filho. E olha, acredite, independente de culpas e julgamentos e tudo aquilo que a gente sente, você é a melhor mãe do mundo, você é a melhor mãe que o teu filho poderia ter. Acredite nisso. Sempre esse será o seu melhor. Eu quero aproveitar e mandar um beijo especial para minha mãe Regina, mandar um beijo para todas as mamães aqui da nossa produção, da nossa equipe da TV Aparecida, a todas as mamães que seguem as nossas redes sociais e a você que está aí do outro lado, que acompanha todo sábado à noite o nosso programa. A você que é mãe, o meu beijo especial e dizer para minha filha Vitória que ser mãe foi a grande transformação da minha vida. Eu amo ser mãe. O programa de hoje está muito diferente, muito especial, muito emocionante, muito tocante para mim, porque realmente é lindo demais, é bom demais, gente, ser mãe. Vamos receber a próxima convidada? Ela vem aí. Mãe é sempre mãe, insegura com tudo o que estava acontecendo. Seu filho veio ao mundo prematuro e ficou 12 dias na UTI. Entubado, o bebê passou por uma cirurgia e quando seu pai, na UTI, cantou uma música em sua homenagem, o pequeno Francisco abriu os olhos, emocionando a todos. E ela está aqui com a gente, a Aline Frari, empresária, mãe, gente, da Angelina e do Francisco. Tudo bem, minha querida? Tudo Obrigada, bem. Aline, por estar aqui com a gente. Obrigada viu? a você, Amanda, pelo convite. Para contar um pouquinho sobre essa viagem que é ser mãe. Você sempre quis ser mãe? Você foi aquela adolescente que queria ser mãe, aquela jovem que sempre teve esse desejo? Sempre, eu sempre tive muita vontade de ser mãe. Eu nunca me imaginei não sendo mãe. Sério? Eu sempre quis ter muitos filhos, mas eu acabei sendo mãe um pouco mais tarde, né? E aí fiquei no Francisco e na Angelina, mas eu Você teria está mais. casada com... Ela é a esposa do Thiago Arancan, nosso grande tenor aqui brasileiro, sempre participa do programa com a gente, muito querido aqui da TV Aparecida. E vocês estão juntos há quanto tempo? 6 anos. 6 anos. 6 Então anos. você logo engravidou, vocês se conheceram? Não, foi até engraçado, porque a gente se conheceu e logo no começo eu virei para ele e falei, olha, eu quero muito ser mãe. Porque ele tem um filho de 10 anos, né? Sim. Então, ele ficou casado há muito tempo. Aí eu falei, olha, se você não tiver a mesma intenção que eu, ele falou, não, eu quero ter uma família, reconstruir, né? Uma família. Eu também tenho vontade de ter mais filhos. Então, foi logo no começo. A gente estava junto, acho que uns 5, 6 meses. E aí eu já engravidei. Eu falei, então, mas eu quero ser mãe logo. Minhas amigas falavam assim, meu Deus, Que rápido! que rápido. E como foi a gestação do Francisco, seu primeiro filho? A gestação do Francisco foi um pouquinho complicada. Eu tinha pouco líquido, então eu sou muito restritiva para comer, assim, não conseguia comer muito. Então foi uma gestação um pouquinho complicada. Você passou mal? Passei muito mal, eu não conseguia comer nada, porque eu vomitava muito. E aí o Francisco nasceu a termo, então ele nasceu um pouquinho antes, com umas 37 semanas mais ou menos. E aí eu fui visitar o hospital, né, para ver qual hospital que eu teria ele. E quando eu cheguei no hospital, o médico falou assim, não, daqui você não sai mais, Mentira. você vai ter que ficar aqui, você não tem nada mais de líquido. E aí eu fiz, né, uma cesárea, porque ele não tinha como esperar o parto normal, sim. né? E aí na primeira noite eu virei pro Thiago e falei assim, amor, eu prefiro que minha mãe durma comigo porque eu vou ficar mais tranquila e tal. E aí a minha mãe dormiu comigo na primeira noite
E o Francisco, ela olhou para ele e falou assim, ai filha, eu tô achando ele um pouco ofegante. E a minha mãe, eu falei, porque a minha mãe eu tenho uma irmã que é especial, então a minha mãe tem uma filha especial e a minha mãe, ela é muito assim, antenada a tudo, sabe? Observadora. É, muito observadora. Aí eu falei, então vamos pedir para ele dormir no berçário, porque eu acho que é melhor e tal, as enfermeiras estão ali 24 horas. E daí eu, né, solicitei para enfermeira e a minha mãe foi até o berçário, aí deu uma horinha e falaram, não, melhor ele subir para UTI para ele ficar no oxigênio. Então né? foi a partir de uma observação dela? Da minha mãe. Olha, porque que ela falava coisa. assim, filha, ele tá respirando diferente, ele tá ofegante. E na hora do parto, tipo, ele recebeu a nota máxima, ele tava super bem. Mas a hora que foi pro quarto, ela ficou observando e falou, não. Gente, tanta coisa acontece, o coração de mãe tem que ser forte, Tem, porque é uma tem que emoção amar. por dia, meu Deus do céu. E depois que cresce, continua, né? Continua, eu falo, é preocupação, né, 24 O tempo horas. inteiro. E aí, você soube da notícia que ele teria que ir pra UTI? Pra UTI. Aí ele foi pra UTI, né, à noite, aí meu marido tinha ido para casa e no outro dia ele chegou e eu falei, amor, então, olha, ele precisou ficar e tal para conseguir, né, respirar melhor e aí ele ficou na UTI. Aí a próxima noite, né, eu virei para ele estava em meio do cartaz, em cartaz com o musical Fantasma da Ópera. Como ia alguns amigos assistir, eu falei assim, vai apresentar, ele tá bem e tal, só tá em observação, ele tá bem, pode ir. Para até ele conseguir ocupar um pouco a cabeça, porque ele estava muito... E o Thiago, ele tem um pouco de pavor, assim, de hospital, sabe? Aí eu falei, não, vai. Aí ele foi. Aí eu estava no quarto com a minha mãe, e aí chegou a comida, ela falou assim, filha, vem comer. Eu falei, não, eu quero ir pra UTI agora. Aí ela, não, mas come, toma um banho e você sobe. Eu falei, não, eu quero ir agora. Aí eu cheguei e falei, mãe, me leva, porque era na cadeira de roda, tinha acabado de fazer, né, uma cesárea, e ela me levou até a porta, aí eu desci. Aí a hora que eu cheguei e olhei, a saturação dele 90, 80, 70, 60. Aí a médica olhou assim, aí eu chamei, né, começou a apitar tudo. Aí ela falou, olha, a gente vai ter que entubar seu filho. Meu Deus do céu. Ai, a gente vai ter que entubar seu filho porque provavelmente ele desenvolveu uma pneumotórax, então fica mais seguro para não ter uma parada cardiorrespiratória e tal. Então você vai ter que se retirar. E nisso eu saí e meu telefone toca, o Thiago, no intervalo do musical. Nossa. Ele, amor, e o Francisco? Eu, não, tá tudo bem. Tá tudo bem com o Francisco, termina e depois você vem pra cá, mas tá tudo bem, fica tranquilo. Porque não tinha como eu tirar ele daquele momento e eu sabia que ali ele estava muito bem cuidado e eu estava, tipo, confiante nas pessoas que estavam ali me assessorando e, né, toda a equipe. Aí ele chegou, aí entubou o Francisco, colocou o dreno e aí no que ele chegou eu falei, ai, nossa, eu preciso preparar ele. E é uma coisa assim que a gente fala que a gente só sabe a força que a gente tem quando a única alternativa que a gente tem é ser forte, né? E o Thiago, ele é mais sensível. Então eu cheguei e falei assim, amor, deixa eu te falar, o Francisco teve que colocar um dreno porque tem um pouquinho de líquido, fui explicando. E a médica achou mais seguro entubar ele, mas tá tudo bem, nem precisava, mas ela achou mais seguro por causa do procedimento e eu falei que era melhor mesmo, assim, que eu também me sentiria mais segura para tentar acalmar ele e ele não ter aquele impacto, né? Como eu sou formada em fisioterapia, então eu vivi muito isso de UTI, neonatal e tal. Então eu tentei passar uma segurança assim para ele, mas a hora que ele chegou, ele entrou, ele olhou, aí ele viu, porque assim, quando você tem um filho, você idealiza, né? Então aquele parto perfeito, você idealiza tudo isso, tudo perfeito. Então, tipo, o quarto todo decorado, tudo aquilo, mas aquilo ficou tão insignificante com tudo aquilo que a gente estava passando. Aí ele olhou e falou assim, eu só preciso ver o céu. E saiu correndo da UTI, deu um grito, saiu correndo. Aí a médica olhou para mim e falou assim,
mamãe, vai cuidar do seu marido, que do seu filho eu cuido. Aí eu fui, cheguei, conversei com ele, porque o Thiago ele tem um filho, né, de 10 anos, Sim. então o parto foi aquele parto normal, aquele parto... E ele falava, amor, mas não tem como ser normal? Eu falava, não, amor, cada bebê escolhe a forma que ele vai nascer, então a gente não escolhe. Então ele falava assim, mas por quê? Por que comigo? Eu falava assim, tudo que acontece na nossa vida, né, traz um ensinamento pra gente. Agora a gente não entende, mas depois a gente entende o que acontece. E aí eu fiquei alguns dias vivendo aquele momento, fiquei alguns dias internada, então eu falava que se alguém hoje me pergunta qual foi a viagem mais longa que você fez, a viagem mais longa era do quarto até a UTI, porque no primeiro dia fui na cadeira de rodas, na segunda ele olhava para mim e falava assim, vai mais devagar, e eu toda cortada, né? Porque ele não conseguia me acompanhar, porque eu chegava lá e não sabia como eu ia encontrar meu filho, eu não sabia, eram várias mães ali e daí, não, a UTI tá fechada, teve uma intercorrência na sala, então a gente não sabia de quem era, de quem era, então era aquela agonia, era aquela coisa, então eu já chegava já olhando e falava, meu Deus. E aí eu vivi muito isso e me permiti viver isso, e durante esses 12 dias eu peguei um hotel na frente do hospital, então eu ficava 24 horas ali no lactário, para o meu filho conseguir tomar o leite materno, então eu ficava, e as pessoas que... Aí eu via as mamães que não... desesperada, que não conseguia ter leite, e assim, graças a Deus eu tinha tanto leite que eu conseguia doar. Olha que legal. Então eu tirava para o Francisco, então como ele tomava, né, um pouquinho, aí eu conseguia doar para as que não estavam conseguindo. E aí eu comecei a vivenciar aquilo e escutar cada história de cada mãe. Uma mãe estava ali 6 meses, a outra 10 meses, uma já tinha perdido 2 filhos. E eu olhava aquilo e falava assim, cara, eu não posso ficar questionando por que eu estou vivendo isso. Olha quantas pessoas, eu comecei a sentir a dor do outro também, sabe? Aí o Thiago, eu cheguei para ele um dia e falei assim, amor, eu quero te apresentar algumas mães, eu quero que você... E todas escreviam as cartinhas e deixavam ali, eu quero que você conheça algumas histórias. Não é que você foi escolhido, o outro foi escolhido. São coisas que a gente não entende o porquê acontece, mas é pra gente ser forte, é pra gente ter força. Então eu via que eu tendo força, eu passava isso pro meu filho. E aí eu começava a ajudar as mães que estavam ali, né, com a força que nem eu sabia que tinha, então eu falava, não, calma. E aí um dia eu cheguei para a médica e falei assim, eu queria ver meu filho de olhos abertos, porque durante todos esses dias eu não conseguia ver ele com os olhos abertos. Aí a médica falou assim, mamãe, a criança, ela consegue... ela reconhece a mãe mais pelo tato e pelo olfato, mas o pai, eles reconhecem mais pela voz, que a voz é mais grave. Aí eu virei pro meu marido e falei assim, amor, canta pra ele. Olha, ele cantava na gestação? Sim, muito. E como ele estava em cartaz no Fantasma da Ópera, eu assisti 40 vezes grávida. Então, o Thiago cantava e o Francisco se mexia, assim, era uma coisa, é uma ligação muito forte, é muito forte. E eu falei, canta pra ele. Aí, no que ele abriu a portinha do incubador e começou a cantar, Aleluia, que é uma música que tem uma ligação muito forte com a gente, e no que ele começou a cantar, o Francisco abriu os olhos. E foi uma coisa tão forte, uma coisa que você sente Deus ali, sabe? E nisso, as médicas, enfermeiras, todo mundo começou a chorar dentro da UTI, porque falou assim, meu, olha o poder, né? Porque eu falo, quem canta reza 2 vezes, né? Porque o poder da voz do pai, da canção, até que ele... Do amor, né? E eu falava pra ele, você tem que ser forte, porque você tem que passar essa força pro seu filho. Sim. Tanto que todos esses dias, eu acho que foi assim uma das únicas vezes que a gente se desentendeu um pouco, porque eu cobrava dele a força. Sim. E ele não tinha a força, mas eu estava destruída por dentro, mas eu não mostrava para ele, porque eu queria que ele fosse forte. E aí ele escreveu uma música, né,
por Francisco, que é linda a letra, ele escreveu em italiano, que falava que ele pulse, né, tipo, segure bem seu pulso, que eu tô aqui, seu papai tá aqui e eu só quero sentir sua respiração, porque o que a gente queria naquele momento era só que ele respirasse e que ele saísse dali, sabe? Sim. E aí ele falava assim, amor, será que ele vai ter alta amanhã? Aí eu falava assim, amor, eu quero sair segura daqui, eu quero sair forte, eu quero que... É um dia de cada vez, porque quando você está dentro de uma UTI é um dia de cada vez. E assim, independente se você fica um dia, 2, um mês, parece que aquele barulho, sabe, fica, tipo, soa no seu ouvido, fica. Então, eu deitava a cabeça no travesseiro e aquele barulho ficava na minha cabeça. E quando eu fui embora com o Francisco, nossa, super bem, super saudável, assim, eu mandei fazer uns rosarinhos para todas as mães para todas as mães ali, e até hoje eu tenho contato com algumas. E quando a gente foi embora, eu fiquei um pouco em pânico, assim, porque eu tinha muito medo de perder meu filho. Eu tinha muito medo, então eu não deixava as pessoas pegarem. Chegava alguma visita, eu ficava assim. Aí minha mãe falava assim, calma. Eu falava, é meu. Ela falava assim, calma, eu sei que ele é seu, calma. Então, minha mãe, meu marido, todo mundo teve muita paciência, porque eu não conseguia deixar as pessoas pegarem, porque eu queria... Mas é natural reagir assim, né? Foi um estresse, uma coisa muito forte, assim. Sim. E a gente tem uma ligação muito, muito grande. E eu falo que hoje, agora, eu tô tentando acostumar ele com 5 anos, dormir no quartinho dele, mas toda noite ele vem pro meu, toda noite. Quando eu vejo no relógio, tipo, 2 horas da manhã, eu fico esperando ele chegar no meu quarto. Sim. E às vezes as pessoas falam assim, você vai criar filhos dependentes de você. Eu falei, não, isso não é criar dependente. Eu tô criando filhos fortes, para eles vão saber o quanto eu amo eles, o amor que eu tenho por eles, que é maior que tudo. E essa é a maior segurança que você pode dar. É a maior segurança que eu posso dar, então... É a segurança do amor, do acolhimento, dele chegar lá fora e saber que dentro ele tem o maior amor do mundo, que eu sempre vou estar ali, sabe? Que coisa linda. E ela é mãe também da Angelina, que daqui a pouquinho completa 2 anos. E Aline, o que a maternidade transformou em você? Como é que é a Aline antes de ser mãe e agora? Eu vejo assim que a maternidade me tornou uma pessoa forte, invencível, sem medo, sem medo para nada. Eu não tenho medo de nada. Eu quero assim, às vezes eu quero colocar meus filhos dentro de uma bolha e às vezes eu falo, não, eu tenho que, né, treinar eles pro mundo, assim, mas o único medo acho que eu tenho é de faltar para eles, sabe? De, sei lá, acontecer alguma coisa comigo e eu não poder ver eles crescer. Então eu sempre falo, ai Deus, por favor, me dê muita saúde para eu conseguir criar meus filhos. Acho que é o único medo, assim, que eu tenho, sabe? Que lindo seu relato, muito lindo. Obrigada, parabéns pela mãe maravilhosa que você é, por toda a história. Olha, receba com todo o amor esse presente que é uma proteção de Nossa Senhora. Obrigada, para você, para sua família, para os seus filhos, que vocês tenham dias felizes, de muita saúde, proteção, muita paz, caminhos muito seguros, protegidos, iluminados. Obrigada, meu amor. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu quero convidar você e a sua família para que a gente possa ir ali aos pés de Nossa Senhora para a gente fazer uma oração e dizer a vocês que nós vamos encerrar o nosso programa também com essa música linda do Thiago Arancan, que é Força, né? Que ele compôs em italiano por Francisco. Que seus filhos tenham muita saúde, viu? Obrigada mais uma vez por estar aqui. Amém. Obrigada, Amanda. Aspetto solo il tuo respiro, tu puoi sentire il nostro amore, ogni momento in questa stanza, più forte cresce la speranza, mai arrenderti perché la vita è lotta in abbondanza, sai che papà e mamma sono qui, se non puoi vederci
so che puoi sentirci. Stringi forte il pugno, non c'è nulla da temere. La vita scorre dentro, hai la gioia e vincerai. Tu sei forza, hai la forza di vivere. Tu sei forza, hai la forza, credi in te. Tu sei forza, la vita è forza, bisogna vivere. Tu sei forza, hai la forza di vivere. Non arrenderti, ci sorprenderai. Sei la forza, è tutto tu.